lua minguante. É, Apolo? Não, quer dizer, a lua vazia vem depois. Depois da lua minguante vem a lua vazia. Vocês conhecem essa nova fase da lua? Não, é porque é assim. Contrário de lua crescente é lua minguante. Contrário de lua cheia é lua vazia. Então tem uma nova fase lunar. E na lua minguante faz-se replantio. Então vem comigo que eu sou a Polônia Grade e esse é o canal A Polônia Grade Rosa do Deserto. E aqui a gente tem muitas dicas para você. Beber uma aguinha? Ó. Ó. Ó que metida, menina. Olha só. Isso é filho da mãe na minha caneca, filho da mãe no meu vaso. Olha, não, pega assim, ó, eu gosto desse detalhe aqui, ó, que perfeição, coisa mais linda. E tem para comprar dessa aqui? Exclusividade Polônia Grade da Rosa do Deserto. Tem no site a Polônia Grade e ela saiu de uma planta dessas daqui, ó, que tá aqui dentro dessa semeadura, porque essa daqui é a semente nossa. Gente, tô mostrando para vocês as plantas que foram semeadas para fazer o teste de germinação, para certificação das sementes, tá? Começou a semeadura no dia 2 de outubro e no dia 12 de outubro nós fizemos o primeiro vídeo mostrando o resultado, que é a taxa de germinação. Agora elas já estão com 105, 110 dias mais ou menos. E eu não queria replantar elas ainda, pretendia deixá-las até fevereiro, até a minguante de fevereiro, porque eu percebo que ainda tenho espaço dentro do copinho para elas crescerem mais. Porém, o que está acontecendo é que elas, como o substrato é leve, o copinho é leve, na hora da rega, a própria água está tombando elas e daí uma pega água e outra não pega. Como essa daqui, por exemplo, olha como o substrato está levíssimo. Então, eu estou replantando elas agora, aproveitando a minguante de janeiro. O que eu estou usando? Ó, vaso, a naftalina, o substrato, e vamos falar de cada uma desses ingredientes, desses itens, tá? Então, olha, replantei assim, como já replantei essas que estão aqui, ó, aos pés do Apolo, tá? Aí é o seguinte, para nós fazermos um bom replantio, estamos usando, claro, o substrato Terra Nova, porque eu uso ele há muito tempo e continuo satisfeita com o resultado. Aí, eu estou utilizando como vaso um pote flexível. Essa planta já está em tamanho ideal para vaso 15, que é o vaso de 15 centímetros de boca. Eu estou com problema de espaço e esse pote ele não tem aquela borda durinha, então ele acomoda mais vasos no mesmo espaço. Ele comporta aproximadamente 1 litro de substrato. Para fazer o replantio, eu estou usando o substrato Terra Nova e o superfosfato simples. Para 2 sacos de substrato Terra Nova, eu tenho colocado aproximadamente 250 gramas, que é um copo desse daqui, um copo de requeijão de superfosfato. Coloco, misturo muito bem e aí vem o replantio em si. O substrato já com superfosfato, eu coloco aproximadamente 1 mão de substrato e vem uma naftalina dentro. Porque a cochonilha de raiz, ela gosta de plantas suculentas, não só da rosa do deserto, como de cacto, de suculentas em geral, aqueles tipos echeveria, sabe? Por isso, é melhor colocar a naftalina no replantio do que deixar elas atacar. Lembram que eu falei, ó, tá tombando e aí depois a planta tá até crescendo torta. Por isso que eu tô tendo que antecipar o replantio. O que eu tô fazendo é isso daqui, ó. Pegar o copo
e quebrar. Essa que é a vantagem de fazer a semeadura em copo descartável, tá? Com furo no fundo, copo de 180 ml. Eu posso deixar por até 4 meses a planta dentro do copo. E na hora de replantar, eu rasgo para não danificar nenhuma das raízes. E agora eu coloco ela delicadamente aqui, ó, e preencho com substrato. Eu gosto de deixar a planta acima da borda do vaso, que é para não parar água no pé da planta, e aí ajustar o substrato. Olha só, assim eu já replantei. É fácil, é tranquilo, mas o que eu quero mostrar para vocês é porque essa semana eu ainda vi na internet algumas pessoas achando que a planta estava com cochonilha de raiz. E na verdade eu quero mostrar para vocês que ao invés de cochonilha de raiz, aqui ó, eu tenho a presença do fungo bom. É um fungo decompositor de matéria orgânica. Não é cochonilha de raiz isso daqui, gente. Olha só. Acontece que o substrato rico em matéria orgânica, ele precisa de decomposição, porque a planta não se alimenta da matéria orgânica, e sim dos componentes. E aqui, ó, esse funguinho branco que tá aqui, que não é cochonilha de raiz, ó, ele é o fungo decompositor de matéria orgânica. Significa que tem matéria orgânica e que tem muita umidade. E aí ele vai fazer a decomposição. E como que a gente diferencia? Pois é, eu precisava de uma planta com cochonilha de raiz. Eu acho que você vai dar uma pausa que eu vou sair procurando uma planta com cochonilha de raiz para mostrar. Apesar de que eu já plantei essa, mas eu acho outra com fungo bom. Dá uma pausa aí. Já voltamos, vocês não vão nem perceber. Então, para poder tirar a dúvida... Mas olha, gente, difícil achar planta com cochonilha num jardim bem cuidado desse, viu? Mas a gente sempre tem, pelo menos para mostrar, né? Olha aqui, ó. Eu tô com uma planta que o replantio já foi há tempo. Aqui é a cochonilha de raiz. Ela tem pontos específicos, tá? Ela tem, olha aqui, ó. Colônias. Ela tem colônias, ela tem pontos específicos. Aqui sim é a cochonilha de raiz. Então, deixa aqui que agora a Polônia vai ali trazer outra planta sem cochonilha de raiz, mas com fungo bom. Essa é a cochonilha do mal. É o mal, é a cochonilha de raiz que está sugando a nossa planta. Olha aqui, ó. E ela vai fazer com que o caudex comece a murchar, a enrugar. Foi. Se você não tomar providência, vai começar a murchar o caudex. A sua planta vai minguando, vai definhando, vai minguando e ela se acaba, ela não consegue sobreviver. Já aqui, ó, com esse fungo, olha, a planta não está em sofrimento, porque esse daqui, ó, olha a diferença. Esse é fungo decompositor, esse tá aqui fazendo a transformação do substrato orgânico da, olha aqui, ó, como a raiz está boa, bela, perfeita, maravilhosa, tá? Então esse fungo aqui é do bem, não precisa. Aí você vai perguntar, mas e aí, como é que eu vou tratar então a cochonilha de raiz? Gente, a melhor maneira é essa daqui, ó. Vou aproveitar exatamente esse local aqui, ó. Basta eu colocar naftalina aqui, já está tratada. Se eu não tivesse tirado do vaso, eu poderia simplesmente, ó, enfiar o dedo aqui, ó, fazer um buraquinho lá e cobrir. Assim, à medida que a cochonilha, aliás, à medida que a naftalina, ela vai se transformando de sólido em gasoso, que ela vai se desfazendo, ela vai liberando gás, e esse gás aqui, ó, preso dentro do substrato, acaba com a cochonilha de raiz rapidinho. Essa daqui é benéfica, é boa, é só eu plantar ela aqui e deixar a minha planta saudável aqui dentro, vai crescer maravilhosa. Então, gente,
você percebe que a cochonilha de raiz ela é esbranquiçada, ela é branquinha e ela é meio assim poeirentinha. E já o fungo bom, ele é amarelinho e ele é homogêneo, ele tá ali, ó, fazendo a decomposição. Essas plantas, elas estão com menos de 4 meses, estão muito bem formadas. Para você que pergunta como conseguir esse desenvolvimento nas plantinhas, olha que eu falei da água bater na planta, o vaso entortar e a planta começar a crescer torto, por isso que eu estou tendo que replantar. Para você conseguir esse desenvolvimento na sua planta de 3, 4 meses, as condições são semeadura em um substrato poroso adequado. Esse substrato aqui, ele é bom para o replantio, mas ele é um pouco grande para semeadura. Então, use substrato próprio para semeadura, que pode ser, no caso da Terra Nova, eu tenho o Maxi, que ele é um composto bem mais fino, ele é bom para semeadura, ou pode ser substrato para semeadura de plantas hortaliças. Tem que ter pelo menos o sol filtrado da manhã, o sol da manhã direto pode ser até às 8, ou então o sol filtrado. Tem que ter rega constante. E a minha adubação é só com os mocotes. Deixa eu te mostrar minhas caixas de semeadura, como tão bonita. Vem comigo. Aqui, o sol da manhã, e ele tá filtrado. É só o plástico agrícola em cima, mas ele já tem 2 anos, já tá mofado, já tá escuro. Boa ventilação. Olha. Boa ventilação. Rega sempre que o substrato se apresentar seco. A segunda adubação aqui com os mocote. Nesse período, foi adubado a primeira vez quando tinha 4, 5 par de folha. E agora, no início de janeiro, eu fiz a segunda adubação com uma pitadinha de osmocote. Dessa maneira, o desenvolvimento das plantas é maravilhoso. E aqui eu tenho plantas mais jovens que eu semeei agora em dezembro, mas no período das chuvas. Já estou com um desenvolvimento bem mais lento por falta de luz, por excesso de chuva. Então a condição que faz as plantas desenvolverem bem é ventilação. Precisa de ventilação e luz direta, tá? Aí você vai ter essas plantas dessa maneira. Eu acredito que para o fim de fevereiro eu já vou ter as primeiras flores para mostrar dessas plantas, ainda mais replantando elas agora. A minha ideia era não replantar até que as primeiras, as mais precoces, apresentassem flores. Mas olha como fica aqui dentro da caixa. Então eu tenho que replantar, passar para um recipiente maior. E aí, assim que florir, eu prometo voltar aqui e trazer para vocês. Apolo, será que nossos seguidores teriam alguma dúvida a mais para a gente ajudar? Ah, sempre tem. Inclusive, eu já fui pensando em algumas para a gente fazendo aqui agora. Posso começar a perguntar? Pode sim. Então vamos lá. Tá, a gente pode deixar até florir no copinho, mas qual que é o momento ideal para fazer o transplante? Olha, o momento ideal é enquanto elas ainda estão nesse aspecto bonito, porque se você deixar passar da hora, você vai ver que as plantas começam a perder folhas, você vai ver que as plantas começam a amarelar, a diminuir o caudex. Então, fazer antes que isso aconteça, e aí é só olhando bem, acompanhando. Vamos voltar lá para o meu replantio. E com que frequência que eu rego? Quando que eu tenho que regar? Olha, agora que eu replanto, hoje eu não devo regar, porque está período chuvoso. Então vamos deixar ela 2 dias aqui, e a partir de então a gente faz primeiro uma rega moderada, uma rega sem encharcar muito, porque a gente acabou de replantar e é bom não abusar. Por mais que a gente está cuidando aqui, alguma raiz ainda se quebra nesse processo. Olha, essa daqui já chegou com a raiz ao fundo, já estava realmente pedindo mais espaço para o bom desenvolvimento. Então, a primeira rega, Apolo, eu sugiro que você espere 2 dias. Agora, o mais importante de tudo,
pulverize um fungicida caseiro hoje mesmo, no dia que você replantou, você já vem trazer um fungicida caseiro para sua planta. Porque uma vez que você está mexendo com ela aqui, que você está replantando ela, você pode quebrar uma raiz ou outra. Então é arriscado essa planta apodrecer por causa desse manuseio em período chuvoso. E se a pessoa tiver em um terreno, em uma área seca, quando que rega? Aí ela pode regar no próprio dia do replantio, ela vai fazer uma rega leve e depois de 2 dias, 3 dias, aí que vem uma rega mais abundante para encharcar o substrato. Ok. Mais alguma dúvida, meu filho? Se a gente for replantar só 1 ou 2 plantas, se não for fazer tudo isso de substrato, quanto de superfosfato que a gente usa? Você usa só uma colherinha de café para 1 litro de substrato. Só uma colherinha de café, tá? E rasa. Porque o superfosfato, ele tem que ser bem misturado ao substrato. Ele não permeabiliza, então você não pode usar depois. É misturado no substrato para que as raízes consigam achar o superfosfato e absorvê-lo. E o superfosfato vai fazer o quê? Vai fazer com que a planta tenha um caudex bem gordinho, bem bonito. Por isso que nós usamos o superfosfato, tá? E agora eu tenho uma pergunta que me fazem muito na internet. A naftalina apresenta algum risco? Meus bichinhos, minhas crianças, vai ser prejudicada se eu colocar isso no vaso? Não, de jeito nenhum. Tanto que os pais da gente antigamente enchiam o guarda-roupa de naftalina. Claro que, como é um produto químico, não devemos ficar respirando ele. As plantas ficam no quintal, ficam externo. Gatos não mexem nos vasos com naftalina, tá? Então eu acho que eles têm um olfato melhor, eles sentem. Mas não faz mal. Tanto que pode ser colocado na nossa roupa de uso, deixar no guarda-roupa que não faz mal. E olha só que coisa mais linda, olha a raiz como já tá. Não é maravilhoso? Eu adoro fazer replantio. É um trabalho que me deixa muito contente de realizar. Eu fico aqui o dia inteiro e não me canso, porque replantar, olha que planta mais linda. Mais alguma pergunta? Que eu consigo lembrar por hora é isso. Então vamos pedir para os nossos seguidores, para os nossos internautas, falarem para a gente quais são as dúvidas com relação ao replantio. Só tenho que acrescentar que é bom também você cuidar para que a sua planta não seja atacada por ácaro. E para isso, aqui no nosso canal tem vídeos ensinando como combater ácaro, tá? O ácaro é o que mais estraga. Se a tua plantinha não tá com folhas lindas assim, se a folha já tá amarelada, pode ser sinal de que o ácaro já passou pela sua planta. Tá linda, né, gente? É isso aí. Então, eu tô replantando e vou te mostrar assim que a primeira desse lote florir. Essas plantas foram semeadas dia 2 de outubro. Eu estou replantando um lote de 400 plantas que elas foram semeadas e acompanhadas, elas estão numeradas, os lotes está aqui dentro das caixinhas, em algum cantinho, a etiqueta de numeração de lote, que é para poder fazer o teste de germinação. Mas além do teste de germinação, eu deixei essas plantas selecionadas para uma sequência de vídeos para que vocês possam acompanhar comigo o desenvolvimento, que é uma terapia fantástica. Enquanto isso, não esqueça, Fida Mãe, que é a exclusividade Apollonia Grade, você encontra no nosso site apoloniagrade.com.br. E hoje sempre tem uma promoçãozinha, procura em desconto, procura em promoção, que tem algumas plantas especiais para você, tá? Um beijo. Ah, tem mais uma coisa, né, Apolo? Importantíssima. O que é isso? Para você ativar o sininho, para você saber quando uma dessa tiver florida, que a gente fizer o vídeo, o próprio YouTube vai lá e te avisa. Tem vídeo novo no canal da Apollonia, tá? Então deixa seu comentário, dá o joinha, se inscreve e ativa o sininho. Um beijo para você e bom dia! Tchau!